Ei! Oi, Gabi! Bem-vinda, linda! Tudo bem, lindinha? Hoje a Pro vai falar sobre letras. Vamos falar sobre letras. E sempre 6 da tarde de terça-feira. Tem um vídeo ao vivo aqui. Tudo bem, Grid? Você é Barbosa também sou Barbosa. Apesar que eu sou Priscila Góes, mas eu sou Priscila Góes Barbosa. Barbosa, melhor nome. Sejam bem-vindas vocês que estão sempre aqui. Hoje a gente vai falar sobre letras e vou compartilhar com vocês o quanto eu amo as letras e o quanto elas podem falar com a gente e o quanto elas podem traduzir o que está no coração. Seja bem-vinda toda terça, toda quinta, às 18h03. Sejam bem-vindos aqui. Eu sou a Priscila Góes, sou artista visual, educadora, sou arte educadora também. Sou apaixonada por letras, por lettering, por aquarela, nanquim. E cheguei, na verdade, eu já contei isso várias vezes, mas ser educadora não era meu plano A, acabou sendo meu plano B, mas na verdade foi uma das paixões que eu descobri, que é compartilhar com as pessoas o conhecimento, que é ver outras pessoas aprendendo. Então, não era o meu plano A, mas foi o plano A de Deus para mim. Então, se hoje eu estou aqui, se hoje eu estou compartilhando meu amor pela arte, é porque também eu fui transformada pela educação, pelo conhecimento, né, linda? Então, ainda que eu seja sempre artista e sempre apaixonada por criatividade, eu também vou sempre me esforçar para compartilhar isso com as pessoas e fazer o conhecimento chegar a cada vez mais pessoas, porque eu acredito que esse é o jeito que a gente constrói o mundo, construindo pessoas, através da educação, compartilhando conhecimento, multiplicando, né, debatendo e tal. A gente está num ano bem atípico aqui, nesse 2020 maluco, que a gente está online, mas eu tenho me esforçado muito em extrair o máximo de benefício e o máximo de oportunidade na adversidade. Essa tem sido o meu pensamento. Muitos dias são bem difíceis, muitos dias são bem desafiadores, mas a gente está vencendo 2020. E eu sou muito de comemorar aniversário, sempre fui, né? Vou ser até enquanto eu viver. Espero ter bastante aniversário para comemorar. Mas esse ano tá bem diferente, porque, nossa, foi difícil. Esse ano foi suado, valeu cada minuto, cada centavo, porque foi cobrado tudo da gente. Foi um ano que a gente teve que entregar tudo e muito mais, e se reinventar e mudar o jeito de dar meia volta e continuar seguindo a vida, né? Por mais que a vida tivesse mudado, né? Então, gente, sejam bem-vindos, gratidão, prazer em conhecer vocês. E eu desejo muito que o que eu vou dividir e compartilhar aqui com vocês faça a diferença, que faça vocês mudarem o pensamento, mudarem o olhar para as coisas e olhar para as letras de uma forma cada vez mais profunda, né? A gente fala muito de simplicidade, mas simplicidade pode ser uma cilada, porque a gente pode cair na cilada de ser simplório ou de não se aprofundar, mas simplicidade ou singeleza é você ser simples com significado, é você ser simples com profundidade. Então, eu vou trazer as coisas para vocês de uma forma simples, mas que elas encontrem significado e profundidade para vocês possam olhar para as letras de um jeito diferente. Tudo bem, Polly linda? Vamos falar de letras hoje aqui. Eu vou até já mostrar para vocês esse quadro que está aqui atrás, porque, gente, foi uma coisa engraçada. Não sei se vocês viram. Peraí.
Eu criei esse quadro que eu usei todas as letras que eu tinha e coloquei propositadamente essa palavra aqui no meio. E não sei se ele vai ser útil para hoje aqui, mas eu estou bem feliz porque ele, apesar de ser assim simples, peraí, deixa eu posicionar ele aqui melhor jeito. Ele, apesar de ser simples, com letras simples, ele meio que representou muito meu amor pelas letras e eu consegui colocar ali a maioria das letras que eu tinha aqui para você ver como eu amo letras. Eu tenho um monte, né? Um monte de letras aqui. Mas é isso, não só essas letras que eu vou mostrar para vocês, mas eu até estava falando sobre ter um momento de terapia, né? Eu estava falando na terça-feira sobre ter um momento de significado e tal. E eu vi que eu sempre estive envolvida com essa coisa da beleza e sempre foi uma chatice, uma coisa que às vezes eu me cansava, né? De ser assim, ou às vezes eu queria ser mais, vamos no básico e tal, mas não, tudo tinha que ser muito profundo, tudo tinha que ser muito profético, muito poético, muito estético. Sempre fui assim e tive dificuldades e até entrei em embates com várias pessoas, né, que eu conheci por conta disso, porque em vários momentos, principalmente no mundo da arte, você vê as pessoas querendo colocar a filosofia ou colocar o pensamento, principalmente em tempos de arte conceitual, em tempos de arte pós-moderna, linguagens democráticas e tal, a gente vê a beleza sendo muito prescindida, né? A arte conceitual, ela coloca a ideia como ponto mais importante, mas não que eu seja uma pessoa que quer defender o clássico ou presa no tradicional, mas, na verdade, eu acho que se você quer produzir experiência estética, você não pode prescindir da beleza, você não pode prescindir da experiência do contato com o belo. E a gente tem visto pessoas, tem sentido pessoas tão cansadas, tão ansiosas, e eu acredito que é por conta da falta de um lugar de descanso, porque a nossa alma se alimenta de descanso, de deleite, a nossa alma se alimenta de fruição, de prazer, então a gente não tem esse lugar de descansar nossa alma, né? Quando eu estudava, pode fazer, amor, escreve aí, quem tiver uma pergunta pode colocar. Quando eu fiz a minha especialização em arte e sustentabilidade, eu fiquei muito tempo estudando sobre a água, né? Eu estudava sobre água virtual, não sei se vocês já ouviram sobre esses assuntos, não sei se vocês já ouviram, por exemplo, uma maçã precisa de mais de 20 litros de água para chegar até a nossa mão, uma calça jeans são 200 litros de água, 1 quilo de carne são 1.000 litros de água necessários para produzir, isso é chamado de água virtual. E a água virtual, ela chama virtual porque você não vê que ela está ali, mas ela está empregada no processo. Então, a água está sempre presente no processo de todas as coisas. E quando a gente estava vendo sobre isso, falando sobre o quanto o anseio da água, a água sempre busca a terra. Quando a gente olha, e hoje está chovendo, estava lembrando muito sobre isso, quando você vê num dia de chuva muito torrencial, a água correndo na valeta para buscar, na cidade ela busca o bueiro, mas na verdade ela está sempre buscando a terra. 1 metro cúbico de terra, que seria um cubo de 1 metro de terra, absorve praticamente a quantidade de uma piscina de água. Então, a água sempre está buscando a terra, e a terra é o lugar de descanso da água. Quando a gente vê ela correndo, ou inundações, tipo, isso é uma corrida de angústia. A enxurrada, a gente nunca mais vai olhar para a enxurrada da mesma maneira, porque a gente vai entender que a enxurrada no meio de uma chuva
é a angústia da água buscando a terra, ela sempre está buscando esse lugar. E nossa alma também sempre está buscando beleza, ela sempre está buscando um lugar de descanso, ela foi feita para isso, ela foi feita para este lugar de fruição, de experiência estética. É disso que a nossa alma se alimenta, é disso que nosso coração se alimenta. E quando a gente fala sobre beleza e sobre esse anseio pelo belo, é isso que nós temos que preservar, esse lugar, esse momento, esse tempo. Quando eu falei com vocês na semana passada, na terça-feira, sobre esse momento de lettering terapia, de você se cercar todos os seus sentidos de beleza, é isso. Quando você pega o conceito de estético, estético é percepção dos sentidos, é a percepção, é você perceber, ampliar sua consciência, sua percepção de tudo que é belo, de tudo que é bom, porque tudo que é bom, tudo que é belo a gente considera que é bom, então as duas coisas caminham muito juntas. Se algo muitas vezes existe a ilusão, muitas vezes não condiz com a aparência, porém a gente tem muito essa tendência de relacionar aquilo que é belo com aquilo que é bom. Então, nem tudo que é belo é bom, mas tudo que é bom é belo. Então, a gente tem que olhar para essa questão com cuidado, olhar para essa questão com sensibilidade. E quando a gente fala de arte-terapia também, eu vejo muitas pessoas assim, não, se expressa aí e tal. E eu acho que esse é um caminho muito perigoso. Esse é um caminho muito perigoso, você prescindir da beleza, porque nós nos alimentamos das nossas experiências estéticas e a gente tem que, sim, trilhar um caminho de expressão, trilhar um caminho de liberdade criativa, mas com estrutura, com compromisso com a beleza, com a estética, com o que é belo, porque a gente se alimenta disso e as pessoas continuam nascendo com esse anseio natural. Se você pega um bebê, ele fica mais tempo olhando para uma imagem bonita do que uma imagem feia. Isso olha para os bebês e você vai ver a essência do que é ser humano. Eles têm todos os seus sentidos muito puros, eles têm todos os seus anseios muito preservados ainda, e a gente pode aprender muito com eles. A Gabi perguntou, desenhar é difícil ou não? Para você, não, porque você está no começo, porque você tem possibilidade de ir desenvolvendo, é só você ir alimentando e fazendo isso todos os dias. A questão é você descobrir qual é o seu desenho, qual é o seu traço. Não querer desenhar igual a outra pessoa, você tem que querer desenhar igual você mesmo. E isso você só vai descobrir desenhando. Então, quando a gente olha para o jogador de futebol, ele acerta todos os chutes que ele faz a gol? Não. Mas qual a probabilidade dele acertar o gol? É chutando, certo? Então, a gente tem que continuar praticando, a gente tem que continuar chutando. Alguns a gente vai errar, ou a gente não vai gostar, ou a gente vai se sentir frustrado, mas se você parar, a chance de ficar ruim é muito maior. Então, você tem que continuar, tem que voltar para esse lugar todos os dias, esse lugar, colocar na sua agenda poucos minutos, mas fazer alguma coisa criativa, algum desenho todos os dias, separar um tempo, ao invés de você fazer a mesma coisa todos os dias, tipo, todos os dias eu assisto um filme. Um ou outro dia, você separa para desenhar, aí você aumenta isso, você vai criando essa rotina criativa. Se você está conversando com alguém no telefone, ou se você está fazendo alguma outra coisa que você consegue desenhar ao mesmo tempo, isso é muito bom, é uma prática muito positiva. Se você está numa reunião, se você está assistindo uma aula, desenhar a aula, esse tipo de prática chama facilitação gráfica ou mapa mental. Colocar o desenho na sua rotina e colocar a sua expressão criativa e ter essa prática todos os dias vai fazer com que o seu desenho continue vivo, continue amadurecendo e ele vai amadurecendo junto com você. Então, quando você às vezes meus alunos falam, nossa, eu queria desenhar com você, é igual você. Eu falei, mas você viveu 12 anos, eu vivi 36, como você quer trocar? Não dá. Algumas coisas é só tempo e praticando, e quanto mais você aproveitar seu tempo de hoje, vai ser melhor para você. Então, vamos firmar esse compromisso aí, tá bom? De desenhar todos os dias.
E deixa eu levantar aqui para vocês. Eu quero falar sobre as letras, os tipos de letra hoje. E a gente fala muito sobre... a gente vê muito conteúdo, assim, que eu vejo que está levando o pessoal para um lugar perigoso, que fala, isso não é caligrafia, isso é lettering, isso não é lettering, isso é tipografia. A gente tem que entender, eu já falei isso em outros momentos, vou continuar falando, mas é uma tolice querer diferenciar, porque, na verdade, eles... Esse quadro aqui, eu peguei várias letras de MDF, tipo essa daqui, acho que vocês veem assim, né? Eu peguei várias letras de MDF, colei e pintei ele todo com tinta. Na verdade, eu virei um pote de tinta em cima e fui pintando. Então, eu lavei esse quadro. É uma lousa, então a base é madeira. E aí, as letras também de MDF. E eu gosto de coisas assim, lavadas de uma cor só. Às vezes, depende da parede que você coloca e tal, eu gosto. Porém, eu já estava pensando aqui que eu vou continuar colocando outras letras, e eu acho que eu vou colocar umas menores, assim, ó, tipo desse tamanho, ou douradas, ou coloridas. Eu acho que eu vou continuar preenchendo, entendeu? Vou continuar. Então, ele está em construção. Ele está em construção. Mas dá para você fazer... Então, aqui em São Paulo, vários lugares tem letras assim de vários tamanhos. Algumas dessas, acho que esse 8 aqui eu paguei R$2. Então, não é bem baratinho. Obrigado, valeu. Então, a gente fala sobre esses três, e na verdade os três estão em conjunto, os três fazem parte uns dos outros. A gente começa desenhando, fazendo a caligrafia. Depois, essa caligrafia vai se transformar numa fonte. É como se a caligrafia fosse a linha e como se o lettering fosse a evolução para um desenho, uma letra tridimensional. Então, o tipo, o que é o tipo? O tipo é a letra formada, certo? Eu não sei como vocês enxergam, se esse é o certo ou se é assim, me ajuda aí. O tipo, o que é? A letra formada e com condições de ser reproduzida. Os primeiros tipos móveis eram feitos de ferro, tá? Modelados. Mas eles eram inicialmente uma escrita caligráfica e tomaram forma tridimensional, passando pelo lettering. Então, assim tá certo? Então, quando você quando você diz que tipografia não é lettering, não faz o menor sentido, porque não dá para ser um tipo móvel, não dá para ser uma letra tridimensional sem transicionar do lettering. O que acontece? Quando foi para o digital, aí mudou muito. Então, hoje em dia, a gente tem tipos, só que são digitais. Então, é nisso que fica a confusão e tal. Mas as três linguagens fazem parte uma das outras, ok? Então, na caligrafia, eu traço, no lettering, eu formo, e no tipo, eu multiplico. Então, na caligrafia, eu vou desenhar, no lettering, eu vou transformar numa forma, certo? E o tipo é multiplicação dessa forma. Então, o tipo, originalmente, ele era uma espécie de carimbo. Ele era um carimbo, só que organizado. Sim, às vezes não dá para diferenciar. Nossa, estou mergulhando tanto nisso. Eu fui pegar a história dos letterings do cinema mudo. Tipo, como o cinema mudo não tinha falas e todas as falas, divisões de cenas eram letterings desenhados. E daí esses letterings viraram os logotipos dos filmes, Universal, tal. Então, é muito conectado e uma coisa faz parte da outra, né? Então, para multiplicar, a gente, na prensa do Gutenberg, ele organizava os tipos, que eram as letras como se fossem carimbos, e fazia uma página. Então, era um processo bem longo, bem trabalhoso, mas pensa que anterior a isso eram escribas ou monges que ficavam copiando todos os livros à mão. Então, o tipo foi a criação da imprensa foi exatamente a transição da caligrafia para a tipografia. Mas as duas continuam muito conectadas, certo?
Então, quando a gente vai olhar para esses dois, um vai retroalimentar o outro. Então, caligrafia alimenta o lettering alimenta a tipografia, e a tipografia vai. Então, é um ciclo criativo entre as três linguagens e que uma faz parte da outra. Tá? A gente não pode ignorar os conhecimentos de nenhuma delas. Quanto mais a gente conhecer de caligrafia, mais a gente conhecer de tipografia, mais conhecer de lettering, a gente vai se aprofundar na nossa prática, sempre transicionando de lugar a outro. Exatamente, eu falei isso até um outro dia que estava conversando. A caligrafia é a mãe de todas as letras. É exatamente ela que gera, ela que começa e aí vai se transformando. Então, é muito perigoso você falar assim: você não precisa saber escrever bem para fazer lettering. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. É a mesma coisa assim, você não precisa saber escrever para começar a fazer, mas você tem que saber que isso vai estar no seu caminho. Se você vai lidar, se você vai trilhar esse caminho, é a mesma coisa que falar, eu tenho vontade de ir para a China. Aí a pessoa fala assim, não, eu não tenho passaporte. Tudo bem, a gente vai achar outras formas de você trilhar o caminho. Mas se você tiver o passaporte, você vai muito melhor, você vai de avião, ou você vai ter que pegar vários. Vai ter que andar de carro quilômetros e quilômetros, você vai levar 1 ano para chegar. Tudo bem, você pode até ir, mas concorda que se você considerar aprender aquilo, se aperfeiçoar naquilo, você vai muito melhor, você vai sem se arrastar, você vai deslizando. Então, é essa questão que a gente tem que pensar a respeito da nossa caligrafia e o quanto é importante a gente sempre voltar para os exercícios básicos de linha. É importante a gente sempre estar fazendo esses exercícios, porque eles fazem parte e eles vão ajudar a fortalecer seu lettering. Tudo bem? Então, eu vou falar sobre... Tem basicamente cinco grandes tipos de letras, ou de grupos ou famílias, que a gente chama, que são famílias, são letras do mesmo estilo e que são muito próximas, porém não são iguais. São famílias. Então, a gente vai ver mais ou menos isso, só para a gente ter uma noção. Como eu disse, é muito importante. Isso aqui não é um tratado sobre tipografia, não é um tratado sobre tipologia, é a gente ampliar o nosso conhecimento para melhorar o nosso desenho de letras. Então, quando eu falo que letras são pessoas e que elas têm personalidade, elas se comunicam, elas têm origem, elas têm famílias, é porque é importante a gente ter esse conhecimento sobre as letras, porque quando a gente estiver estruturando o nosso lettering, a gente vai pensar qual letra ou qual fonte é melhor para eu passar essa minha mensagem. Qual letra ou qual fonte vai traduzir melhor a minha intenção com esse desenho, ou qual letra vai se adequar mais, e muito mais além. Qual letra eu me identifico mais, porque muitas vezes você se identifica mais com uma letra e tem questões que são até psicológicas, tem questões emocionais que você vai se conectar com aquela letra, porque ela tem características que você se identifica e que você geralmente vai escrever sempre aquela letra. E não tem problema algum, ao contrário. Isso é um sinal seu de identificação com ela, e isso também vai estar traduzido dentro do seu lettering, do seu desenho de letras. Então, a primeira que a gente tem é a letra de serifa, assim, certo? Então, a letra de serifa é a letra mais antiga, era desenhada com um pincel mesmo, pincel puro. E aí a gente tinha, quando você desenha, você faz esse movimento. Então, aí, essas linhas que são de ligação da letra serifada é devido ao movimento do pincel. Tá? Pensando que tudo se origina da caligrafia. Então, essa letra serifada são as primeiras letras, as mais antigas, são as letras que são chamadas tipo clássicas, são as letras mais elegantes, são as letras mais refinadas, mais delicadas, são as letras mais antigas e... Desculpa. São as letras mais antigas e que vão dar origem basicamente a todas as outras. Então, até se a gente pensa que, de alguma maneira... Peraí, só um minutinho aqui que eu não estou enxergando. Se a gente pensa que, de alguma maneira, a caligrafia
origina o lettering, isso daí é muito uma verdade, e a gente vê até pela própria fonte serifada. Então, quando fala de serifa, ela vai passar, a personalidade da fonte serifa ela é mais elegante, ela é mais sofisticada. Quando você quer dar um caráter assim de tradição, de confiança, ou de respeito, ou de algo assim muito importante, algo refinado, você vai usar essa letra serifada mais clássica. Ela não é muito simples de ser feita, então acaba que às vezes por causa do nosso uso de muita canetinha ou marcador, a gente vai acabar fazendo outro tipo de letra, que depois eu vou falar, mas a letra serifada ela tem essa característica. Então, se você quer criar um lettering ou criar uma parede que tenha essas características, dependendo do ambiente onde você está, se você está querendo também trazer uma imagem de feminilidade, sofisticação, a letra serifada é a melhor, tá? Que tem essa ideia de respeito também. E depois a gente tem as fontes não serifadas, são as fontes mais simples. Elas perderam esses detalhezinhos, esses pezinhos, essas conexões. Então, são as fontes mais simples, e uma das não serifadas é a Helvética, que é uma das fontes mais famosas, está em todos os lugares. É a fonte do Keep Calm. É uma fonte não serifada. Essa aqui também, ó, essa caneca não serifada. Então, é a letra basicamente que a gente usa. É a letra que... Tudo bem? É uma letra mais simples, mais direta, mais moderna. Tá bom? Que é a letra sem serifa. Então, se você quer uma coisa mais informal, mais simples, ou que de fácil visualização, seja camisetas, seja para outdoor, seja para parede, estabelecimento comercial, são as melhores letras para isso. São retas simples, objetivas, modernas, e elas têm também essa ideia progressista de clareza e etc, tá bom? As serifadas egípcias são essas fontes mais grosseiras, que geralmente a gente faz mais, porque a gente está desenhando com... É assim, né? Eita! As serifadas egípcias são as fontes que a gente geralmente usa muito com marcador, porque elas são mais retinhas. Então, quando muitas vezes as pessoas, eu vou fazer uma fonte serifada, aí ela vai fazer essa daqui, sem entender que não é exatamente a serifada clássica. Ela é um pouco mais grosseira, mais forte, e geralmente ela é usada para montadoras de carro, para marcas masculinas. Então, ela é uma fonte bem forte, que basicamente as linhas são da mesma espessura, e aqui são como blocos. Então, essas ligações são como blocos. A serifada é muito visível, a serifada egípcia também é muito visível a longas distâncias e tal, e ela está em bastante lugares, muito mais do que a gente possa pensar. Então, essa serifada egípcia, qual que é a personalidade da serifada egípcia? Ela tem uma imagem de força, ela é arrojada e ela é muito chamativa. A serifada egípcia transmite uma sensação de confiança, de segurança, de pensamento criativo. Então, geralmente, quando você quer enfatizar uma palavra, eu uso geralmente a serifada egípcia numa palavra só na minha composição, ou na composição inteira. Como a gente está fazendo lettering e a gente não tem essa preocupação, a gente pode misturar milhares de letras, centenas de letras, quantas a gente conseguir, quantas couberem na nossa frase, mas geralmente a serifada egípcia eu uso em uma palavra, que é a palavra que eu quero evidenciar mais. Se eu quero deixar aquela palavra mais em evidência, eu vou usar essa palavra. Em alguns lugares a gente vê também as pessoas denominando como letra caixa. A letra caixa seria esse tipo de fonte, porém com um efeito de profundidade e iluminação. Então, também são fontes que, quando você aplica efeitos de profundidade e iluminação, ela fica sensacional. Tipo, ela fica muito bem visível, e ela fica bem chamativa, e é legal colocar ela no centro da sua composição. Tudo bem? Então, ela é mais pesada, mais chamativa e tal.
E depois a gente tem as fontes caligráficas, que são a nossa paixão, e principalmente quem gosta de brush lettering, que é o estilo livre, né, desenhado com pincel, seja com caneta brush ou com pincel mesmo, ou pincel de aquarela, no caso, esse pincel, tá? Esse tipo de pincel, ou a caneta brush. Para esse tipo de letra, esse tipo de pincel vai ser, né? A paixãozinha, né? Nosso amor. Porque quando a gente está escrevendo com caneta brush, a gente está fazendo caligrafia, tá bom? A brush, ela é uma caneta de caligrafia, que você pode também usar na sua composição para lettering. Então, geralmente, se você está usando os dois, se você está usando a ponta fina também, aí você está fazendo lettering porque você está construindo o volume da letra, tá bom? Agora, aquela palavra que você escreve diretamente, livremente, está pronta somente com a ponta pincel, você está fazendo uma escrita caligráfica, tudo bem? Deixa um pouquinho aqui. Então, as caligráficas podem ser as formais, que é tipo as super cheias de floreios e chamado de caudal, caractere caudal que tem, ou as mais simples, como se fosse escrita do dia a dia, que a gente gosta tanto. Eu gosto muito das de escrita do dia a dia, mas às vezes eu gosto também de colocar os floreios, conectar uma palavra com a outra e deixar o olho passeando entre as palavras, entre as letras, são sensacionais. Então, os caracteres caudais das letras caligráficas. E geralmente, se você quer uma conexão emocional, se você quer inspirar, se você quer conectar com pessoas, se você quer falar de coisas difíceis de uma forma suave, é a letra caligráfica que você vai usar. Se você quer, por exemplo, colocar textos inteiros, assim, ou uma frase muito grande, você vai super usar bem a caligráfica. A caligráfica, ela fala muito bem se você muda só a altura das fontes, então, a altura da letra, então, às vezes, uma palavra um pouco maior e as outras um pouco menores, elas são perfeitas para isso, você nem precisa testar, ou você não precisa planejar tanto espaço, às vezes você tem pouco espaço, você quer escrever uma palavra só, um nome, significado de nome de bebê. Gente, as caligráficas são, né? São os estilos script, ok? Quando a gente estiver procurando, buscando fontes e tal. Eu até vou compartilhar no meu perfil. Eu separei, acho que 40 fontes, minhas fontes favoritas. Vou colocar lá para vocês. Separei por famílias. Então, eu sempre aconselho você ter um álbum no Pinterest com as suas fontes, ou simplesmente você pode abrir o Word, escrever as palavras que você quer e ver as fontes lá dentro dessas que eu estou fazendo. Você arruma dentro do Word e você tenha as suas fontes. Eu sempre falo, busca as suas fontes, cria a sua própria fonte. Isso que eu estou trazendo aqui para vocês quer dizer o quê? Que você vai entender os estilos das fontes, que você vai entender mais ou menos qual é a personalidade dessas fontes, mas você vai ter as suas próprias fontes, porque afinal nós somos desenhistas de letras, ok? Artistas de lettering são desenhistas de letras. A gente tem que entender que você ser um artista de lettering, você ser um desenhista de letra, você vai estar desenvolvendo a capacidade de criar as fontes. Todas essas fontes ou letras que a gente tem hoje chegaram até nós porque alguém escreveu, alguém formou e alguém transformou em tipo. Por isso que chegou até nós. Então, da mesma forma que chegou até nós, nós vamos continuar a criar novas letras, criar novas fontes a partir do nosso desenho. Então, a gente entender basicamente e ver mais ou menos quais são as famílias, quais são os estilos, entender a personalidade para usar na nossa composição e aí, a partir disso, identificar quais são as fontes que a gente mais usa ou que a gente mais consegue se expressar através delas e aí criar as nossas próprias fontes. Então, tipo, se a gente chegar no nível de criar sua própria fonte, a gente já vai estar faixa preta, mas quando a gente começa no básico, é muito importante a gente saber qual é o caminho que está à frente da gente, certo? Então, as caligráficas eu já falei, né? Mas a personalidade das letras caligráficas, elas passam uma mensagem de conexão emocional
motivação, inspiração, criatividade, liberdade, feminilidade. Também pode colocar como espontaneidade, e ela coloca alguma coisa assim de proximidade. Então, hoje em dia, as caligráficas estão sendo muito usadas até mesmo pelas marcas, porque a gente tem uma forte tendência para personalização de marcas, ou para o consumidor estar mais próximo das marcas. Então, seja desde de itens de papelaria que as pessoas querem, tem muitos nichos, assim, principalmente de mulheres, as pessoas, elas querem conexão, elas querem proximidade, e isso você vai ter com as fontes caligráficas, é a forma de alcançar as pessoas, de conectar, fazer a mensagem ser mais percebida de uma forma pessoal e personalizada. Tudo bem? Então, essas são as letras que passam emoção muito mais facilmente, são as letras que se conectam muito mais facilmente com as pessoas, e são as letras que mais estão falando hoje. Então, as pessoas estão ouvindo muito o que as letras caligráficas estão dizendo. Então, é isso. Para quem também... então, e tem... Aí, por última família são as letras decorativas. Então, as letras decorativas são as letras caixas que eu falei, as letras infantis, as letras coloridas, as letras divertidas, as letras com jeito de comida, letra que você transforma em bicho, tipo letras fã. Então, são gráficas únicas, atraentes. Geralmente, você escreve pouco com essas letras. Elas são um pouco cansativas para ler uma frase inteira. Então, você vai ter um nome ou uma palavra dentro da composição que vai utilizar essa fonte. No caso, também, se for uma marca, né? Então, ela tem o poder de chamar atenção e impactar. Eu gosto de combinar essas fontes com outras. Então, geralmente, eu uso sem serifa, que são mais simples. Então, essa daí, a fonte decorativa chama e a sem serifa comunica. Então, são dois momentos de leitura que você vai extrair muito bem através da fonte decorativa. Então, gente, é isso. A minha pergunta de hoje é: qual o seu tipo? Mas qual o seu tipo de pessoa, qual o seu tipo de letra, qual o seu tipo de mensagem, qual a sua personalidade e como você vai se relacionar com as letras. Quando eu falo que letras são pessoas, é que elas de fato podem se identificar mais com a gente, você pode criar um relacionamento com elas, cria uma pasta no Pinterest ou um arquivo no Word, ou salva as fontes que eu vou compartilhar aí com você durante essa semana no feed. Vai nutrindo seu repertório de fontes e de letras, porque isso vai fazer parte da sua criação. Então, quando você está no momento de treino, é muito importante você ter essas fontes com você, elas vão ser sua gangue, sua galera. As suas fontes são suas amigas que vão te ajudar e vão estar com você naquele momento da criação. Então, pensa que você vai estar lá sentado no lugar e as fontes vão estar orbitando. Você vai pensar na frase, vai falar que eu vou usar tal fonte, aqui eu vou usar essa. Eu acho que essa composição inteira vai ser com esse estilo. E aí você vai se tornando mais hábil com as ferramentas que a gente tem. E as fontes são essa ferramenta de comunicação, são essa forma de chegar nas pessoas de uma forma mais efetiva. Se você quer passar uma mensagem, você vai passar muito melhor se você escolher bem essas fontes, se você vai segurar, reter o olhar da pessoa na sua composição, a pessoa vai passear, vai fazer um ritmo, porque essa é a maravilha do lettering, é uma conexão plena que a pessoa tem, porque ela está usando o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, a forma das letras e o contexto vai falar com o direito, e o que está escrito na palavra vai falar com o esquerdo, então ela vai passar mais tempo ali, olhando para aquilo que está ali, aquela composição dinâmica, aquela composição que faz com que ela pense, e a sua mensagem vai penetrar muito mais profundamente, vai ter muito mais alcance, muito mais profundidade, tudo bem? Então, esse processo é mesmo um processo intuitivo, é um processo de coleção, é um processo de pegando pedrinhas na praia, conchinhas na praia, você vai montando seu kit, seu repertório, e aí você vai
melhorando cada vez mais na sua forma de expressar. Às vezes você vai ter uma fonte que você gosta muito, que você estudou e nunca pensou ou nunca teve oportunidade de usar. Aí vai ter algum trabalho, alguma coisa, alguma oportunidade, você vai falar, nossa, chegou a hora dessa fonte, chegou a hora dessa fonte. Eu tenho essa experiência nessa composição aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa fonte aqui é uma fonte que eu amo, que eu acho ela maravilhosa, que eu sempre estudava sobre ela. E aí, quando eu encontrei a frase que eu queria, eu fiquei muito feliz, porque aí eu pude usar. Ela é uma serifada, certo? Agora você já sabe. Porém, ela tem muitos floreios, então ela mistura conceitos caligráficos com conceitos serifados, tá? Então aí vocês já sabem, porém, é uma fonte nova que não existe, porque ela é minha, certo? Então eu misturei, eu entendi, eu gerei uma coisa nova, e é isso que é ser um desenhista de letras, é isso que é ser um artista de lettering. Então, gente, é isso. Quero muito agradecer vocês que estiveram sempre aqui, que estão acompanhando o conteúdo. Eu quero que vocês, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, se vocês tiverem composições que vocês querem uma opinião, manda para mim no direct, que eu super vou falar com vocês. Guardem na agenda, dia 19 de outubro vai rolar um desafio para você desenhar do absoluto zero. Então, se você considera que não sabe desenhar, então eu vou com você passo a passo, desde o zero, desde o desenho de memória até construir uma composição de lettering. Tudo bem? Então é isso, obrigado muito, gente. Aumentem o relacionamento de vocês com as fontes, entendam que elas são suas amigas, são pessoas, e a gente se vê aqui toda terça e toda quinta. Obrigada, gente. Valeu!